Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente a coordenadora geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, coordenadora geral do SAMU aqui do Vale do Taquari, a Maiara Rodrigues, e também o enfermeiro do SAMU aqui do Vale do Taquari, o Ciro Pimenta, para falar sobre a dificuldade que eles tiveram no período mais tenso, aquele período mais caótico, com muitos acessos interrompidos, com muitas pessoas precisando de atendimento, precisando de salvamento. E também para falar das circunstâncias atuais, porque seguimos com muitas vias interrompidas, especialmente a ligação da parte alta com a parte baixa segue comprometida. Temos apenas a ponte de ferro, né, no acesso mais rápido entre Lajeado e Arroio do Meio. E outras demandas para falar aqui sobre o SAMU, um serviço tão importante para tratar aí da questão da saúde das nossas pessoas. Maiara, Ciro, bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, a gente quer agradecer pelo convite, pelo espaço, então, para a gente poder falar do nosso serviço. E eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre as nossas bases, então. Hoje a gente conta com 5 bases aqui no Vale do Taquari. Aqui na unidade de Lajeado a gente conta com uma unidade básica, que é o atendimento dos técnicos de enfermagem, dos condutores. A gente também tem uma unidade avançada que tem atendimento médico, atendimento do enfermeiro e do condutor. E nas demais bases, então, que são Estrela, em Teutônia, Encantado e Arvorezinha, a gente tem unidades básicas para fazer o atendimento. Essas unidades básicas, elas são sempre reguladas pelo médico da regulação. Então, o médico fica na regulação do estado e cada que é em Porto Alegre, né? Que é em Porto Alegre, isso. Então, cada atendimento que vai entrando para nós, a equipe sempre se reporta para a regulação. Quando é atendimento da avançada, o nosso médico avalia a vítima, faz todo o atendimento e a conduta é dele, mas a gente sempre se reporta à regulação do estado. Em que casos é avançada, assim, bem didático, assim, para as pessoas que estão acompanhando, em que casos a avançada vai e em quais casos a básica? Isso é uma avaliação que a regulação do estado faz. Em geral, assim, o que acontece? O médico regulador, ele faz essa avaliação baseado na coleta de dados. Quando o popular, ele faz o acionamento do SAMU via 192, primeiro ele vai passar pelo atendente. Então, o atendente vai fazer a coleta de dados, nome dessa vítima, qual o caso, qual a localidade. E aí, a partir desse momento, a chamada ela já é diretamente remetida ao médico regulador. Então, ele vai passar os primeiros socorros, o que pode ser sendo feito. E aí, a partir do que a vítima vai relatando, do que o popular vai relatando, ele faz uma avaliação quanto à gravidade do caso. Então, ele que determina se vai ser um atendimento com suporte básico ou se vai ser um atendimento com suporte avançado. É a gravidade que define, na verdade. Isso, então. É a gravidade do caso. Eu me lembro que em outros momentos a gente teve reclamação das pessoas ficarem na linha, até não acontece mais tanto hoje em dia, não sei se melhorou, se teve alguma mudança no sistema, mas de ligar e ficar falando com alguém lá de Porto Alegre, enfim, que não sabe muito bem da realidade, fica esperando, fica tocando a música ou enfim, fica na espera. E chegou a se trabalhar com uma ideia, pelo menos se cogitar um atendimento aqui na região ou não, isso é viável ou não, tem alguma mudança prevista ou vai continuar da mesma forma e se temos recebido muitas demandas nesse sentido também? A nossa regulação do estado, ela regula o estado inteiro. Então, realmente, algumas vezes acontece essa demora no telefone, mas isso não vem para nós aqui. Isso é com a regulação. Para nós, de imediato, assim que entra o chamado para nós, via nosso smart, a gente desloca de imediato, a gente não aguarda. Então, essa demanda, essa demora é lá na regulação, não é com as equipes. E isso não tem previsão nenhuma de mudar, vale para todas as regiões do estado? Toda a região do Vale do Taquari. Não, mas tem algumas que têm regulação própria? Tem algumas unidades que têm regulação própria, mas isso para nós, por enquanto, não é viável. A gente não facilitaria, não tem essa Maiara? ideia. Agilizaria? Olha, teríamos que ter uma equipe, montar uma regulação para isso. Então, por enquanto, essa ideia a gente não tem ainda. Porque com a regulação do estado está funcionando, a gente digamos que está seguindo o fluxo, está dando certo. Então, a gente não pensa em ter uma regulação por enquanto aqui. Por enquanto, então, esse atendimento somente via a regulação mesmo, Isso. Não tem outra forma. E além do atendimento, né, das emergências, o SAMU, no caso, as ambulâncias também fazem transporte
de Isso. pacientes. Como é que funciona isso, Maiara? A nossa avançada, ela contempla 36 municípios aqui no Vale do Taquari. Então, sempre que é necessário um transporte de hospital para hospital, o hospital de origem ele tem que entrar em contato também com a regulação do estado, solicitar o nosso atendimento. Então, a gente vai até a origem, pega esse paciente e leva até o destino. E aí, nesse período, não tem o atendimento, não tem como, claro, obviamente, estão ocupados, né? Fazendo esse transporte, não tem como fazer. Mas aí os atendimentos ficam a cargo da unidade básica. Ah, sim. Uhum. Vamos lá. Quantos profissionais trabalham hoje no SAMU aqui na região? Hoje, em toda a região, a gente tem 73 funcionários e um total de uns 8 médicos fazendo atendimento da avançada. 8 médicos, e aí nós temos o quê? Mais enfermeiros? Enfermeiros a gente tem 7 e os outros são entre técnicos e condutores. E quantas ambulâncias? A gente aqui em Lajeado, então, a gente tem a avançada e tem a básica. Nos outros lugares, a gente tem as básicas. E para cada ambulância que está em uso, a gente tem uma reserva técnica. Então, caso essa ambulância apresente algum problema, precise ir para manutenção, toda troca de plantão, o condutor ele faz uma avaliação dessa ambulância, se ela tem condições de continuar rodando, se ela apresenta algum problema, precisa ir para a oficina. Então, para toda ambulância, a gente tem uma reserva para pôr no lugar, se caso aquela não tenha condições de rodar. Não se usa duas ao mesmo tempo, né? Em períodos mais críticos, como nós tivemos, ela sempre fica ali de reserva, é isso? Ela sempre fica de reserva na base, caso a gente precise trocar. Mas no período da enchente, como a gente teve uma demanda bem maior dos atendimentos, a gente também prestou auxílio ali no Parque do Imigrantes, então a gente se fez necessário montar uma equipe extra. Então a gente tinha 3 ambulâncias nesse período, tinha a avançada, tinha a básica e tinha mais uma ambulância básica. Tá, então nós temos aí, são 5 unidades, né? Sendo que 2 aqui em Lajeado com uma avançada. Nós temos Lajeado, Estrela, Teutônia e Encantada Arvorezinha. 2 em Lajeado. Então estamos falando de 12 ambulâncias, é isso? Isso. Durante esse período, então, continuou, obviamente, né? Continuaram acontecendo outras situações, os atendimentos continuaram sendo feitos e uma equipe extra é que fez o atendimento aqui no parque. É isso? Isso. A gente montou uma equipe extra. Como é que porque foi esse período, Maiara? foi um período bem complicado. A maior dificuldade que a gente tinha era de acessar os locais. Então, muitas vezes a gente recebia o chamado da regulação, a gente deslocava até lá, só que a gente não tinha acesso. Ou a gente se deparava com a água, não tinha como passar, ou muitas vezes a estrada era inviável e se a gente arriscasse, a nossa ambulância ia ficar atolada. Algumas vezes até aconteceu contigo, né, Ciro, de a ambulância ficar atolada e aí a gente teve que pedir auxílio para os bombeiros para vir conseguir resgatar a gente. Então, foi bastante complicado a impossibilidade de acessar o local. Quando a gente se deparava com a água, a gente reportava para a regulação de volta, ó, a gente não tem acesso, não consegue passar. Eles faziam contato com os bombeiros para ver se tinha algum barco ali na região que conseguisse resgatar essa vítima e trazer até a parte térrea para nós. Ciro, fala um pouco aí da realidade enfrentada nos bastidores, no dia a dia. Imagine que período bastante tenso também. Estamos falando de 2 meses a fio, né? Talvez aqueles 10, 15 primeiros dias maiores, dificuldades ainda, mas fala um pouco do que vocês enfrentaram, a questão de atolar, a questão de não ter acesso, da pessoa desesperada de um lado esperando a chegada de vocês e vocês não conseguindo, seja pelo trânsito ou por outras dificuldades. O que acontece? A Maiara me delegou a função da mais a parte operacional durante essa transtorno que a gente teve aí, e ela também ficou muito envolvida com a parte administrativa. Nós ficamos com muitos colegas ilhados, com muitos colegas que perderam casa, todas essas coisas. Mas a gente tem nossos protocolos, níveis de segurança, que nem a Maiara citou, área de risco, área quente, a gente tem que pedir apoio para os bombeiros. Aconteceu de nós ficar com viatura atolada, pedir apoio para os bombeiros, eles nos resgatarem, nós conseguimos tirar a vítima, e aí eles ficaram empenhados com a viatura deles. Então tudo é muito complicado, tudo é muito arriscado. Tem ideia de quantas situações como essa aconteceram? Como a gente toma muito cuidado para não deixar o serviço parar e não pôr nós em risco e as vítimas, aconteceu imprevistos de 3 ou 4 no máximo. Lajeado, nós estamos falando, ou do Vale do Taquari inteiro? Lajeado. Porque aí a gente foi o mais atingido aqui. Ainda que as equipes de Estrela, como chegou água perto da base, eles também ficaram com a base provisória no Corpo de Bombeiros. Nós aqui no Encantado também ficou na base dos bombeiros. O que acontece? A gente tem um vínculo muito bom
ter trabalho e treinamento com os bombeiros. Então a gente consegue trabalhar todo mundo bem e junto, e treina bastante. Então foi um período difícil, a gente trabalhou muito, mas graças a Deus deu tudo certo, todos os chamados, todas as vítimas que a gente pôde, a gente atendeu. E cada enchente foi um aprendizado, né? A de setembro foi uma e agora foi outra. Qual foi a diferença, assim, para vocês, né, ali no dia a dia? Mais pessoas atingidas, talvez, ou colegas, enfim, e aí dificultava também a questão de equipe? A proporção foi muito maior, né? A proporção. Eu acho que em setembro a gente não estava tão preparado enquanto a gente estava agora. Em setembro a gente foi mais pego de surpresa. Apesar de que a gente tem um protocolo que a gente segue de segurança, protocolo do Ministério da Saúde, mas sempre é diferente. Foi mais difícil em setembro, Foi mais então? difícil, porque a gente não estava preparado. E essa a gente já estava um pouco mais preparado para o que poderia acontecer, mas a proporção foi muito maior. A gente está sempre treinando, lendo, estudando. E a de setembro foi muito importante porque cada acontecimento a gente tem uma troca de conhecimento com outras equipes. E a mesma dúvida que a gente tem em relação por que os helicópteros demoraram, por que eles fazem isso, por que mandaram São Paulo, por que mandaram Santa Catarina, Canoas está aqui no lado. Mas fica bem claro para nós, quando a gente trabalha com essas equipes, como é que funciona o acionamento deles. Então, segundo o batalhão do Bavex de São Paulo, eles nos ensinaram muito como é que funcionava o trabalho deles. Explica pra gente então, Ciro. É para todos tentarmos entender essa dificuldade, né? Por que não faz de noite? Por que vem de longe? Isso, o que acontece? Eu também tinha essa dúvida. Quando começou a operação em setembro, eu falei, mas o que estão esperando esse pessoal vir? De repente chega 3 helicópteros. E aí, trocando informações, eles são acionados lá, e aí eles começam a vir. Mas eles já vêm com o tempo ruim. Então eles têm que vir parando. Até eles chegaram em Caxias, parar no meio de uma fazenda, esperar e poder continuar a viagem. Ou senão eles têm que viajar 30 metros do chão, com a visão de 50 metros, em cima das rodovias, porque eles não têm o equipamento para satélite e tá tudo cai o sinal, né? E aí essa é a dificuldade deles, de serem acionados, conseguir deslocar e chegar até aqui. Melhor seria termos uma unidade aqui já, né? Como aconteceu agora na última enchente, que foi pequena, até foi de 24 metros, que o governo do estado já designou um helicóptero que estava aqui, Exato. em caso de necessidade. E aí, o pessoal de setembro ainda tinha uns que vieram nessas operações. A gente ainda mantém contato com eles. Eles se disponibilizaram e vêm passar treinamento, todas essas coisas para nós. Mas o que acontece? Segundo eles, tem um projeto de ter no Rio Grande do Sul um pelotão do Bavex, que é um pelotão de salvamento e resgate em áreas de tragédia, de difícil acesso. Então ainda está num projeto, eu não sei como é que funciona, Ministério do Exército, como é que funciona. Mas o tempo-resposta deles, se tivesse um pelotão desse aqui no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, o tempo-resposta seria muito rápido. Depois de tudo que a gente passou, né, e ainda passa em alguns locais aí, seria bem importante se tivesse, né? E graças a isso, o que é importante, assim, que a gente vê na parte operacional? É conhecer o protocolo do um do outro e conseguir se adaptar e ver como é que um trabalha, o outro trabalha para juntar e fazer um bom trabalho. Foi muito importante. Estamos conversando com a Maiara Rodrigues, que é a coordenadora geral do SAMU, e o Ciro Pimenta, que é enfermeiro do SAMU aqui do Vale do Taquari. Talvez essa mais pro Ciro, mas a Maiara pode responder também por experiências aí que ficou sabendo da equipe. Mas vocês têm um protocolo, você fala muito da palavra protocolo, né, Ciro? Para chegar no local, vocês têm que ir lá e fazer o atendimento da pessoa que já está precisando de um auxílio, não pode mexer, aquele negócio todo, né, em situações divergentes. Na enchente, vocês tiverem que fazer algo além do protocolo, vocês fazem isso ou não? Nós não podemos, isso aqui é só com os bombeiros. Vou dar um exemplo, uma pessoa que está em algum local que não consiga chegar, mas os bombeiros não conseguiram chegar lá, o SAMU chegou, ou a brigada não chegou. Teve situações desse tipo também, ou vocês têm que seguir um protocolo que não podem passar daquilo que é a orientação? Assim, nós temos o protocolo que em qualquer treinamento, primeiro a minha vida, a vida da minha equipe, depois é a vida de quem está indo resgatar. Porque a vida dele já está em risco. Se eu me machucar ou alguém na minha equipe se machucar, é mais uma vítima a ser atendida. A gente não pode se colocar em risco. Mas claro que o risco calculado
a gente sempre vai fazer o nosso máximo para prestar o atendimento. E graças ao treinamento que a gente tem junto com os bombeiros, a gente também sabe como agir. Então, se nós precisar do apoio dos bombeiros ou da polícia, tem os protocolos que falam isso, mas se a gente acha que a gente consegue fazer sem se colocar em risco, nós vamos fazer. Por exemplo, O que aconteceu dessa nossa viatura? A gente foi atender em Cruzeiro do Sul. Chegamos com a nossa viatura, tinha o quê? 1 palmo, 2 de água num riozinho passando. O que a gente pediu? Para o nosso condutor ficar, e eu e o médico fomos. Aí quando a gente foi lá, para trazer a vítima, era um sítio. Era muito alto, com barro, pedra. Pedimos apoio aos bombeiros. Quando a gente voltou, já estava para cima da canela a água. Então, tipo, é risco para nós. A gente não sabe se a água vai vir, se vai nos levar, se vai levar o paciente junto. Mas e com os bombeiros, com a segurança deles, a gente desempenhou a missão. Avaliaram que Que a cena estava daria segura. pra fazer. Vocês têm ideia de quantos atendimentos... Aliás, eu acho que podia falar do número normal, fora a situação enchente, atendimentos mensais, vamos supor. E durante a enchente, durante esse período aí, quantos a mais? A gente teve um aumento bem significativo quanto nesse período da enchente. Para a gente poder fazer um comparativo, em abril a gente teve uma média de 152 atendimentos e 85 transportes foram realizados pelo suporte avançado e 217 pelo suporte básico. Em maio, que foi o período ali então que a gente foi afetado, a gente teve 208 atendimentos e 50 transportes pela SA e 310 pelo suporte básico, juntando as duas que tinha mais a equipe extra. E agora no mês passado, então, a gente teve 165 atendimentos e 74 transportes pela SA e 219 pela SB. Nesse período ali da enchente, a gente ficou realmente ilhados aqui em Lajeado. A gente não tinha como ir para Porto Alegre, porque a ponte da 386 estava bloqueada. A gente não tinha como ir para Arroio do Meio e nem para Encantado, porque perdemos a ponte. Para Pouso Novo também estava bloqueado. Então, nesse período, prejudicou porque a gente não tinha para onde se deslocar, não tinha como. Aí, a partir desse momento, os transportes eles passaram a ser aéreos. Então, o hospital que precisava entrava em contato, solicitava para a regulação, eles faziam uma triagem dos casos mais graves, acionavam a aeronave ia lá, pegava esse paciente e trazia até o Parque do Imigrantes, que era o nosso ponto de encontro, e dali o nosso suporte avançado continuava o transporte terrestre. Então a gente ainda conseguiu dar um suporte com os atendimentos, mas a gente sempre dependia que a aeronave fosse buscar. Os atendimentos em Arroio do Meio, nesse período, Encantado ficou dando um suporte. Então, sempre que era preciso, a gente tinha uma unidade dos bombeiros ali também. Mas sempre que era preciso, vinha Encantado e fazia o atendimento. Agora que a gente tem a ponte, a gente consegue. A passagem ali ainda está um pouco de dificuldade, porque o congestionamento é muito grande, o pessoal não dá preferência, não dá passagem para ambulância. Isso ainda acontece, as pessoas não dão preferência para ambulância. Mesmo com sirene, Mesmo com sirene, mesmo com giroflex ligado, o pessoal realmente não dá preferência. E isso dificulta muito o nosso atendimento. Para a gente, cada minuto conta. Então, o quanto antes a gente conseguir acessar essa vítima, é maior benefício para ela. Você diria que isso é o mais comum ou são exceções que não dão a preferência? É bastante comum. É bastante comum. É mais comum as pessoas não darem a preferência do que darem, Não dá pra é isso? gente generalizar o todo, mas a gente acontece bastante. E onde são as maiores dificuldades, Maiara e Ciro, que vocês encontram? É no trajeto para Ponte de Ferro ou tem outros pontos aí da região? Eu acredito que a Ponte de Ferro é um dos problemas, se bem que agora a gente está com o apoio da Brigada, então quando eles escutam que a gente está chegando, eles já param o trânsito e dão preferência para a gente passar. Tanto na ida para o atendimento quanto na volta, porque a gente também não consegue ficar esperando pelo fluxo para voltar, porque aí a gente fica horas parado ali na fila, e aí pode ter um outro atendimento em tela, pode ter alguém aguardando o nosso atendimento, então a gente sempre pede preferência para passar na frente, para retornar. Mesmo que não estejam, é importante que as pessoas saibam disso, mesmo que não estejam mais naquele momento com um paciente, ainda vocês precisam dessa mobilidade rápida para poder atender um outro caso, né? Um próximo caso. Se a gente tem um acionamento em Arroio do Meio, vai deslocar com sirene ligada e tudo mais, e vai lá fazer o atendimento.
atendemos essa pessoa, precisamos retornar para a nossa base. Então, esse retorno, a gente também não consegue ficar aguardando pelo fluxo normal, porque senão a gente fica ali meia hora, 1 hora na ponte. Então, e nesse período, a população não pode ficar desassistida. Então, a gente precisa retornar com brevidade também, porque nesse meio tempo pode ter alguém esperando, pode ter um chamado em tela. Se a gente demorar muito tempo, a regulação vai entrar em contato, vai perguntar à equipe, vocês estão aonde? A gente precisa que vocês retornem. Então, por isso a gente sempre pede essa preferência para passar, para retornar para o nosso ponto aqui na base e ficar aguardando o próximo chamado. Muito importante esse esclarecimento, porque imagina, se a gente dá, e eu faço esse trajeto aí com frequência, hoje eu levei cerca de 1 hora para vir de Arroio do Meio para Lajeado. Se a gente dá preferência para motociclistas, e tá certo, tá tudo bem, eles passam na frente ali, eles andam rápido, vão pelo lado ali. Imagina, nós não vamos dar a preferência para os profissionais da área da saúde, do SAMU que nós estamos falando aqui. É muito importante. Bom, para encaminharmos aqui, Maiara e Ciro, representantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU. Eu tenho uma dúvida, o tempo médio de atendimento? Vocês têm essa... A partir do momento que entra o chamado, até a regulação mandar para nós, a gente não sabe. E é tudo via sistema Smart. Entra um chamado para nós, um toque telefone, a gente dá o ciente. Nesse ciente, em 1 minuto, a gente tem que sair da base e ir para o atendimento. Então, em 1 minuto, no máximo, a gente já está deslocando. E para chegar vai depender da distância. Vai depender da distância. Exatamente. Mas, em média, tem uma ideia de quanto tempo que leva? Um atendimento em Lajeado, vamos supor. Centro de Lajeado, né? Sendo lajeado, não dá 2 minutos. A gente sai ali pelo Clube 7. Aí passa os diques. O que a gente não pode é fazer o quê? Poderia andar na contramão, alguma coisa? Sim, mas o risco que a gente vai trazer para as outras pessoas se nós andarmos na contramão, né? Ou passar um sinal vermelho sem olhar para o lado. Sinal vermelho é o quê? Giro ligado, o sonoro ligado, nosso condutor segura, olha, vê se as pessoas freiam, para daí nós podermos passar. E a pergunta do Luiz Fernando da Costa, que é de Lajeado. Ele pediu quantas viaturas Lajeado tem do SAMU. Né, a gente tinha perguntado aqui da região, imagino que sejam 4 então em Lajeado, duas para serem utilizadas e 2 reservas, isso? Isso, a gente possui 4, 2 que estão em uso e 2 que ficam de reserva. Até no final do ano passado, a gente foi contemplado pelo Ministério da Saúde com uma ambulância nova, então para a SA a gente tem uma viatura nova e agora mês passado a gente foi contemplado com mais 2, uma básica para Encantado, e uma básica aqui para Lajeado. Então, Arroio do Meio, por exemplo, não tem base, né? E aí eu queria chegar também. Ele pergunta aqui, o Luiz Fernando também, se na cidade de Taquari tem. Pelo que vocês falaram, não, né? Ou não é da região de vocês, não sei. Taquari possui o serviço SAMU, mas não é da nossa região. É de uma outra região. Isso. Mesmo que seja Vale do Taquari, é uma outra SAMU, mas tem. Tem. E é a básica ou a avançada lá? É básico. Básica. E tem outros municípios que podem vir a receber, tem essa demanda, tem essa negociação, essa discussão lá com Brasília, enfim, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, para ter mais bases, é necessário aqui na nossa região? A gente não tem acesso a essa informação sobre outras prefeituras, se têm um interesse, se gostariam de ter o serviço e abrir no seu município. Isso vai de cada prefeitura, né? Então, para mim, até o momento, não chegou nenhuma informação. Contato direto prefeitura-governo, então. Exato, eles podem fazer parte do consórcio, aí o consórcio vai Consórcio gerenciar... Intermunicipal de Saúde, que agora não é consórcio de saúde, mas é consórcio intermunicipal de serviços, né? Isso. Concisa, continua o mesmo nome, mas não é Aí de saúde. eles vão gerenciar e a parte operacional fica a cargo da Maiara daí. Só antes da gente encerrar, já estamos passando um pouco do horário, mas eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. A gente sabe que o trabalho de vocês já é de momentos de crise extrema, né, para a pessoa que vai receber o atendimento. Mas nesse caso da enchente, situações também diferentes, enfim. Como é que fica, e eu sei que vocês também são treinados para isso, né, mas como é que fica a parte humana, né, psicológica, embora tenham treinamento e tudo, e trabalhem já com situações críticas, como é que fica numa situação como essa? Sabendo que também tem colegas envolvidos, né, ou sendo atingidos de alguma forma. A gente sempre diz que a gente é treinado para isso, né? É treinado para esse momento, que a gente se prepara, mas a gente nunca, até então, na minha visão, eu nunca tinha pegado um cenário assim. Quanto tempo de SAMU? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E Então, 8. Ciro, 8 anos. isso. Então, eu nunca tinha pegado esse cenário, nunca tinha passado por isso.
por mais treinados que a gente seja, a gente também é humano, não tem como a gente não se abalar. O que a gente não pode é deixar que isso interfira durante os atendimentos, durante a prestação de socorro, mas realmente uma coisa que para mim foi bem satisfatório foi ver a disponibilidade dos colegas. A gente comentou no início, alguns ficaram ilhados, outros foram atingidos pela enchente, perderam a casa. Então, o pessoal que tinha acesso para vir para o serviço, eles sempre queriam estar ali, sempre estavam se disponibilizando. Eu fiquei mais com essa parte de gerenciar o pessoal, o Ciro ficou mais com a parte do operacional. Eu pedi um auxílio para ele, eu disse, eu vou ficar com a parte do pessoal, porque a gente precisa ter gente para cobrir os plantões. Então, o pessoal que tinha acesso, eles não se importavam, se eles tinham que dobrar, se eles tinham que passar do horário, eles queriam ficar. E isso foi geral em todas as bases, não foi só aqui em Lajeado. Todas as bases que a gente tem, o pessoal queria estar ali. Então, isso foi uma coisa que foi bem satisfatório, principalmente para mim, de ver a solidariedade dos colegas. Meu colega não pode, eu posso, eu vou, eu fico, eu nem quero ir para casa, eu quero ficar aqui ajudando. A mesma coisa que a Mayara acabou de relatar eu também, mas o que eu acho que mais, quando a gente está na missão, cumprindo a missão, a gente não tem tempo pro sentimento. Uhum. Mas depois que tu tá fora do plantão, que passou tudo, que tu encontra colegas bombeiros, colegas dos helicópteros que tiveram na área quente, que tiveram lá no meio, aí tu fica mais comovido. Poxa, eu reclamo da minha vida que a gasolina tá cara. Pô, mas o pessoal tá lá perdendo casa, a casa foi embora com todo mundo em cima, né? Então, tu fica também, meu problema às vezes não é nada perto do que aconteceu com os outros. E aí tu fica mais comovido com os relatos, né? Mas durante o atendimento não pode misturar. Uma das coisas que as equipes relatavam eram muito isso, não tem como tu não te tocar com a história do outro. O atendimento, tudo certo, tranquilo, mas as histórias que tu ouve mexe muito contigo. Teve uma enfermeira que trabalha com nós, quando terminou o plantão dela, que ela voltou aqui do parque, ela chegou na base, sentou e disse, eu vou tirar o meu macacão e agora eu vou chorar, porque agora é o momento que eu consigo desabar um pouco, me recompor e ir para o meu próximo serviço. É isso aí. Ciro, Mayara, parabéns aí pelo trabalho de vocês, incansáveis, né? Fundamentais aí no auxílio à população aqui do Vale do Taquari. A todos os colegas, todos os 73 funcionários do SAMU do Vale do Taquari, levem o nosso abraço aqui da Rádio Independente. Tá certo, muito obrigada. Estamos sempre à disposição quando precisar de nós.